A pior mulher do mundo. Assim ela foi descrita após a sua morte. A primeira mulher condenada à morte pela cadeira elétrica nasceu em 1860 na Irlanda, mas ainda criança mudou-se para os Estados Unidos. Olá, eu sou a Marciele, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, só assim o YouTube vai te avisar sobre os próximos vídeos. A Lizzie era uma garota imprevisível. Com seu temperamento explosivo, ela sempre estava envolvida em brigas. Lizzie Halliday casou pela primeira vez aos 15 anos. O relacionamento era baseado no medo. De um lado, Lizzie dizia à família que tinha medo do marido e do outro, ele confidenciou ao seu médico que tinha medo da mulher. Seu amado marido, Charles Hopkins, morreu 2 anos depois em circunstâncias misteriosas e a Lizzie fugiu com outro homem. E após um ano, esse homem com quem ela havia fugido também foi encontrado morto. O seu terceiro companheiro, Iran Parkinson, foi um pouco mais esperto e a abandonou em pouco tempo. Então ela se casa novamente com George Smith. Nos primeiros meses da relação, a Lizzie tentou matar George, colocando arsênico em seu chá. Vendo seu plano falhar, ela decidiu ir embora para Nova York e reapareceu em Vermont, casada com Charles Plaisdell. E por razões desconhecidas, ela desapareceu 2 semanas depois. Ela reapareceu novamente na Filadélfia usando o nome de Meg Hobson. Na cidade, ela montou uma pequena loja até que ela resolveu incendiar o estabelecimento e coletar o dinheiro do seguro. Pelo crime de incêndio, a Lizzie cumpriu a pena de 2 anos. Ao ser libertada, ela procurou moradia novamente em outro lugar. O local escolhido foi no condado de Orange, em Nova York, onde ela conheceu o viúvo Paul Halliday, que morava com os seus filhos. Inicialmente, a Lizzie foi trabalhar na casa como empregada doméstica, mas a relação logo se tornou amorosa e o ciclo se repetiu. A Lizzie fugiu com um vizinho e mais tarde Paul diria que o casamento deles foi marcado por feitiços de insanidade da esposa. A Lizzie foi enviada para um asilo, mas logo convenceu o marido a libertá-la. Fora da casa de repouso, a serial killer realizou um de seus piores atos. Colocou fogo no celeiro da casa, matando um dos filhos de Paul. Após o crime, Paul misteriosamente desapareceu e a Lizzie passou a dizer aos vizinhos que o marido tinha feito uma viagem. Desconfiados da história, os moradores da região decidiram comunicar às autoridades, que emitiram um mandado de busca na propriedade. No dia 4 de setembro de 1891, ao vasculhar a casa, os policiais se depararam com uma cena brutal. No celeiro foram encontrados os corpos de Margaret e Sarah McKillian, mulheres que haviam dado abrigo para Lizzie quando ela chegou na Filadélfia. Sob as tábuas do piso da residência foi encontrado o corpo de Paul. Quando presa, Lizzie tinha um comportamento estranho, a qual os detetives acreditavam que ela estava fingindo insanidade. Ela rasgava as próprias roupas e falava de maneira incompreensível. O caso de Lizzie foi noticiado pelos maiores jornais da época, como o New York Times. Em entrevista para a jornalista Nellie Bly, a Lizzie afirmou ter matado seus primeiros maridos e ainda mencionou o nome de um outro parceiro até então desconhecido, cujo corpo ela contou que havia conseguido esconder. A cobertura da saga da serial killer era tão intensa que muitas histórias começaram a aparecer. Surgiram até boatos que ela estaria ligada aos crimes de Jack o Estripador. Em junho de 1894, Lizzie foi julgada e sentenciada à cadeira elétrica. Foi o primeiro caso na qual uma mulher foi condenada à morte pela cadeira elétrica. E pouco tempo depois, o diagnóstico de insanidade ser revelado, o governador de Nova York na época mudou essa condenação para a prisão perpétua. A Lizzie foi enviada para um hospital psiquiátrico onde passou o resto da vida, mas não deixou de cometer pelo menos mais um crime. Ela faleceu em 1918. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e a gente se vê na próxima semana.